terceiro ano, aquele abraço para vocês aí, aos terceiros anos, beleza? Boa noite, estamos aqui para mais uma aula online, Colégio Estadual Emiliano Ribeiro, São Domingos, Sergipe, disciplina Sociologia, professor Sérgio Maurício, assunto, os movimentos operários. Vamos dar continuidade às nossas aulas, beleza? Vamos lá? Antes de tudo, nós temos que dar ênfase à questão da Revolução Industrial. Afinal de contas, as revoluções industriais foi que permitiram a saída do homem do campo para a cidade para trabalhar na indústria. Então, quais foram as principais consequências que geraram os chamados movimentos operários? Afinal de contas, os operários vieram por causa da industrialização. Olha aí alguns, vamos citar alguns importantes aí. Surgimento de sindicatos, que é a reivindicação dos trabalhadores, aumento da produção de mercadoria em menos tempo, por causa das máquinas, maior concentração de rendas nas mãos dos donos das indústrias, quer dizer, eles ficando cada vez mais ricos, avanços no sistema de transporte, principalmente o ferroviário, o marítimo, para levar mercadoria, desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias, quer dizer, investimento em pesquisa, em estudos, não é verdade? E uma série de outras consequências que enfatizaram o surgimento dos chamados movimentos operários. Por que os movimentos operários surgiram aí? Péssimas condições vividas pelos operários durante o século XIX, baixos salários, jornadas longas de trabalho, condições insalubres, quer dizer, sem limpeza do ambiente, no trabalho, superexploração do trabalho feminino e infantil, ausência completa de qualquer assistência do trabalho ao trabalhador. Então, esses movimentos sociais que tiveram origem na luta de classes, os movimentos operários foi o que obteve o maior reconhecimento. Ele formou-se a partir do século XVIII, época em que aumentava a concentração de trabalhadores nas fábricas europeias, principalmente na Inglaterra. Como eles eram submetidos aí a longa jornada de trabalho, um dos primeiros movimentos operários que nós vamos ver é o ludismo, ou ludismo. Nós podemos observar aí no nosso assunto na página 272. O ludismo, ele posicionava-se contra as máquinas na Inglaterra. Na verdade, era uma organização que tratava em sabotar as máquinas como uma ação de reivindicação, somada, obviamente, às condições péssimas que os trabalhadores tinham na época, o aumento do desemprego em razão da mecanização da indústria e uma série de outras reivindicações que o ludismo traria. Aí nós temos aí trabalhadores nas fábricas, mais fotos aí antigas, da época da Revolução ainda, do período mais do século XVIII, XIX. Mais fotos aí para alguns curiosos. E aí um movimento chamado ludismo, o desenvolvimento desse movimento. O Ned Ludd, quem criou, daí o nome ludismo, na Inglaterra, e a ideia deles era destruição de máquinas, sabotar as máquinas. O governo inglês reagiu e decretou pena de morte aos revoltosos, quer dizer, o movimento foi exterminado. Outro movimento importante na época foi o cartismo, na Inglaterra também, que a Inglaterra foi o berço das revoluções industriais. Então o movimento surgiu por volta de 1837, era uma carta do povo, redigida pela Associação de Operários, que reivindicava o quê? Melhores condições de trabalho, sufrágio universal masculino, olha que não tem o feminino ainda, renovação anual do parlamento, participação no parlamento. O movimento também foi massacrado pelo governo. Daí surge quem? Os sindicatos. Qual a importância dos sindicatos? A definição está aí para vocês no quadro. De sindicato varia de acordo com o tempo e as condições políticas, razão pela qual, para alguns estudiosos, o sindicato é a coalizão permanente para a luta de classe e para os outros, certo? E o órgão destinado a solucionar, quer dizer, é o órgão destinado a solucionar o problema social. Então o sindicato é quem luta pelo trabalhador. E você tem que ter a figura do sindicato para poder ter o quê? Um respaldo para uma organização social, para uma reivindicação. E o nome dessa reivindicação, como nós chamamos? Greve, direito de greve. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Greve, Existem muitos movimentos operários, com singularidades em cada país, mas de modo geral, todos buscam a melhoria das condições de trabalho por meio de uma ação política.
um dos instrumentos mais recorrentemente utilizados pelos movimentos operários em todo o mundo é a greve. Tá aí, ó. Paralisação, interrupção que, feita de modo voluntário, é determinada pelo trabalhador ou pelos trabalhadores, reivindica direitos ou protesta contra. Interrupção passageira do trabalho, de atividades pagas, em quaisquer circunstâncias para proteger contra alguma coisa. Ele fez ali com o nome parede. Então a greve, desde os primeiros tempos da industrialização, as paralisações dos trabalhadores constituíam uma forma de exigir condições mais dignas de trabalho, remuneração e assistência social. E a greve vai mais além, no sentido amplo ainda, buscando até questões sociais, né? Com a consolidação da organização da classe operária no início do século XX, as greves passaram a criticar as próprias condições da sociedade, não só do seu trabalho. Então surgem novas ideias com a consolidação da Revolução Industrial. Que novas ideias são essas? A substituição do individualismo liberal, que caracteriza as práticas do liberalismo econômico e os princípios da economia clássica. Beleza? À medida que a industrialização avançava. Então veja só, diante de um capitalismo cada vez mais forte, surge o socialismo utópico na França, em meados do século XIX aí. A igualdade, eles teriam que dividir as terras, né? Havia uma sociedade mais igualitária, era a ideia deles. O que é que eles diziam na verdade? Era a falta de embasamento científico levava a denominação para tal corrente utópica ou romântica. Praticamente ele quer dizer o quê? Que esse socialismo, sem uma corrente científica, ele não existia. Era utopia pura. Entendeu? Aí quem vai crescer nessa questão é justamente o capitalismo, que mesmo cometendo abusos, continuava sendo um sistema muito mais científico, muito mais aceito do que as questões vinculadas a uma utopia ou uma fantasia. Contra o capitalismo, ainda Charles Fourier, o francês, propõe a criação de fanlasteiros, onde representantes das diversas classes se reuniam, fazendo doações e contribuições e recebendo proporcionalmente ao que entregou. Quer dizer, não desconstrói as discrepâncias sociais do capitalismo. O capitalismo continuava existindo de forma intensa. E diante disso, o socialismo torna-se um pouco científico, né? Surge lá na Alemanha, né? Justamente o socialismo mais ideal, fugindo à utopia, sendo o socialismo mais ideal pela luta dos trabalhadores. Vem com o Karl Marx e o Friedrich Engels, né? São seus defensores, os autores das principais obras, como o Manifesto Comunista e o Capital. Então aí crescem as lutas de classes com a política da mais-valia, né? Lucro patronal, eles vão lutar contra isso, sendo a diferença entre aquilo que os trabalhadores efetivamente produzem e aquilo que recebem sob forma de salário, que não equivalem, né? Eles produzem muito mais do que recebem como salário. Essa será a mais-valia, que seria a crítica feita por Karl Marx e Engels contra o capitalismo. Esse socialismo vai ser o socialismo que vai embasar a chamada Revolução Russa lá na frente, né? E que depois se tornou uma sociedade marxista nas universidades, até mesmo nas escolas, prega muito a sociedade de Karl Marx diante dessa questão de um socialismo não fantástico, utópico, mas um socialismo científico. Está aí os dois, né? O Marx, né? E o Engels, certo? E o caminho para a igualdade das classes. Certo? Seria uma coisa bem mais real, bem mais provável de existir. Na verdade, eles buscavam essa sociedade. O que eles pregavam era o fim da propriedade privada. Por exemplo, o que nós temos hoje dos empresários, e que toda a cadeia produtiva seria a comando do Estado, semelhante ao que nós estudamos na União Soviética e nos Estados Unidos, naquela questão da Guerra Fria. Certo? O socialismo que comanda é o Estado e não o empresário. Então o Marx e o Engels faziam essa propositura aí de atacar a propriedade privada, acabar com a propriedade privada, os meios de produção, ficarem a controle e a cargo somente do Estado. Aí surgem algumas correntes, como o anarquismo, o mutualismo e o coletivismo. Todos eles foram importantes, mas o mais importante foi o anarquismo. O que o anarquismo pregava? Doutrina defensora da inexistência de governos.
Principais defensores ali, o Russo e o outro cara ali, o nome difícil pra caramba ali, né? Defendiam o Estado como origem dos males da sociedade, pregando a formação de pequenas comunidades cooperativas de subsistência. Então, o Bakunin e o Kropotkin, eles buscavam justamente essa questão do anarquismo. Vamos ver mais um pouco. O anarquismo, na verdade, ele afirmava a emancipação, quer dizer, a liberdade do indivíduo em relação ao Estado. E além das estruturas hierarquizadas da administração, das propriedades privadas e estatal e dos meios de produção. Os anarquistas almejavam acabar com qualquer forma de repressão, o que incluía leis, normas sociais, tudo, sem códigos, sem constituição, sem código penal, quer dizer, sociedade livre, sem qualquer amarra, sem existência de polícia, quer dizer, órgãos repressores, de juízes, essas coisas, não, a sociedade iria viver livre, né? Ele é o que pregava aí o sistema de anarquia. E para fechar nossa aula, né? Todo está marcado aí, ó, fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e declínio do socialismo. Esse sistema político, que visava uma sociedade igualitária, cooperativa, destacou-se por favorecer ações coletivas de indivíduos e grupos organizados. No entanto, após o fim da União Soviética, a queda de muitos regimes ligados a ela, né, o socialismo declinou como utopia social, como a gente já falou anteriormente, somado ao enfraquecimento de teorias como o anarquismo, o mutualismo, certo? E o cartismo, que nós já estudamos nos fins do século passado. Esse declínio trouxe o desafio de construir novas formas de contestação das sociedades, das desigualdades que a sociedade sofre, que os trabalhadores sofrem, próprias do sistema capitalista. Quer dizer, houve um enfraquecimento dos anos 90 para cá do socialismo e dessa luta operária, dessa luta sindical com governos cada vez mais neoliberais, como é o caso do governo atual do Brasil, né, que é um governo mais ligado aos empresários do que ligado à classe trabalhadora. Já o governo anterior do PT era mais ligado aos trabalhadores do que à classe operária. Há essa relação, né, há essa junção. Enquanto o PT está ligado mais aos movimentos sociais, o atual governo está ligado mais ao capital produtivo, né? Aos grandes empresários. Beleza, galera? Olha aí o que o fim da União Soviética causou, do socialismo. Desmembramento da ex-Iugoslávia. Veja aí como a Iugoslávia formou vários países. Aí, galera, então fica aquele abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula aí sobre movimentos operários. E fica aí um pouquinho ao som de Zé Ramalho, que enfatiza um pouco dessa vida operária do trabalhador nos tempos modernos, né? É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. Engrenagem já sente a ferrugem de comer.